Agora, a coisa, vou dar uma notícia aqui para vocês, que a coisa não é fácil. Eu recebi um telefonema de um pastor, um dos pastores mais influentes nos Estados Unidos, que ora na posse de Donald Trump. Ele ligou para mim e disse: curta, comente e compartilhe. Escuta essa. Quando acabou a eleição de prefeito de São Paulo ano passado, na segunda-feira eu dei uma entrevista para Mônica Bergamo. Foi a maior visualização da história dela como jornalista. Eu larguei o aço em Bolsonaro. Se alguém lembrar disso, em alto e bom som, você foi omisso, ficou em cima do muro na eleição de São Paulo. Se revelasse, é porque era um telefone e outro, porque a gente troca, muda do 13 para o 15, por sei lá o quê. Se pegasse o meu telefone do período da eleição de prefeito de São Paulo e colocasse o que eu falei para Michele, Bolsonaro, Eduardo, Carlos e Flávio, vocês dizem assim: ou esse cara é muito macho ou é maluco, porque eu falo aberto. E por que eles me respeitam? Porque eles sabem da minha honestidade, do meu caráter. Eu não sou bolsomínio, eu sou aliado, mas não alienado, tenho voo próprio, critico na hora que tem que criticar, elogio e defendo como ninguém, com muito respeito a todos, botando a minha cara para ser arriscado. Bolsonaro estava sem saber o que fazer em Mambucaba, meu amigo. Ano passado, fevereiro do ano passado, ele ligou para mim pelo vídeo, sabe? E ele estava abalado emocionalmente pela covardia de prenderem gente do entorno dele. Eu disse assim: vem cá, cara, tu quer ser preso em Mambucaba chorando ou vamos pra rua? Porque se você for preso aí, ninguém vai te defender. Se você for pra rua e expor, você vai ter o povo ao seu lado. Vamos, cara! Como é que vamos fazer? Eu faço a manifestação. Aí fizemos dia 25 de fevereiro, aquela mega, estrondosa manifestação. Vamos, rapaz! Vamos pra rua! Então, eu falo coisas como você acabou de dizer, queridão, de um amigo, não de um hipócrita, de que questiona, de que dá conselho, sabe? É o que eu faço. Eu não acerto todas, quero deixar aqui bem. Eu dou opinião e Bolsonaro me rebate também, sabe? Bolsonaro me rebate. Ele não me trata, sim, senhor, pastor, reverendíssimo. Não! Ô, Malafaia! Pô, Malafaia! Pô! Agora, a coisa, vou dar uma notícia aqui para vocês, que a coisa não é fácil. Eu recebi um telefonema de um pastor, um dos pastores mais influentes nos Estados Unidos, que ora na posse de Donald Trump. Ele ligou para mim e disse: pastor, ele fala espanhol, ele é americano, nascido na América, mas de descendência de hispanos. E ele, então, em espanhol, falando comigo, ele disse: pastor, nós estamos atentos ao que está acontecendo com o senhor. Eu, pessoalmente, vou falar com o presidente Donald Trump. É inadmissível uma perseguição religiosa, porque não é apenas política, contra um religioso, nesse tempo que estamos vivendo no mundo, numa nação democrática. A coisa, eu venho alertando, gente, desde a manifestação de abril no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar esse vídeo, deve sair hoje ainda. Quando eu digo, gente, vamos buscar um caminho de paz, isso não vai dar certo, isso não é bom para ninguém. Eu falei na manifestação em abril, depois repeti isso naquela manifestação em São Paulo no início de julho, no início de junho, repeti de novo isso. Eu sou veemente na minha fala, na defesa do que eu acredito, mas eu sou tremendamente pacífico, de buscar caminhos de paz. Eu falei, não vou dar nome por uma questão ética, e não é André Mendonça. Eu falei com um ministro do STF, antes de Donald Trump suspender o visto de 8 deles. Eu disse: ministro, vamos buscar um caminho de paz, isso não vai dar certo, isso não é bom para vocês, isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para ninguém. Então, eu sei o que eu tenho feito. Eu sou duro e veemente no meu discurso, sou mesmo. Mas eu não sou um kamikaze, vamos arrebentar, tem que acabar com todo mundo, tem que destruir todo mundo.
Eu falei, é bom esse meu telefone que foi apreendido? Pouquíssimas vezes, com até discussão com o Paulo Figueiredo, de discordar de alguma coisa dele, tá lá. E pouquíssimas falas com o filho de Bolsonaro, o Eduardo. Como é que podem me envolver no inquérito? Porque eu falo muito sobre historiografia. Eu falo muito sobre historiografia, sobre como a gente vai estudar a história daqui a 10, 15 anos. Eu vou falar uma coisa, e aqui, longe de mim, pastor, ficar também jogando confete nem nada, mas a galera vai olhar para você daqui a uns 15 anos e vai falar, pô, o cara é cabra macho, cara. Eu falei isso já em outras lives, porque a gente precisa disso, pastor, mais do que nunca. Quando os governadores não falam, ou falam de maneira acadelada, ou simplesmente passam pano, fingindo trivialidade, fingindo normalidade, com relação a abusos inequívocos, né? Atos flagrantemente violadores de direitos humanos, você cria um problema psicológico na cabeça das pessoas. As pessoas olham um governador acadelado e falam, pô, eu não vou me meter nisso. Se o governador não está se metendo, aí vem você na história. Aí vem você, aí junto com você vem o Nicolas, o Gustavo Gayer, o próprio Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, e Paulo Figueiredo. Aí você vê uma tropa diferente do que a gente está olhando no ambiente institucional acadelado. E isso para mim tem uma... eu falo sempre, né? Da mesma forma que a coragem, da mesma forma que a covardia, ela é que nem um vírus e te contamina, a coragem, ela te inspira também a entrar numa zona de desconforto, a se mobilizar. O que você está ganhando com isso, Silas? Sinceramente. É uma pergunta real que eu queria te fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estaria confortavelmente, como pastor da minha igreja, eu sou pastor de uma grande igreja com mais de 300 mil membros, uma grande igreja. Eu estaria numa boa, tranquilo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não fui chamado para me omitir. Eu tenho muita convicção. Eu não tenho pretensão política nenhuma. Não vou ser candidato a nada, e nunca fui. Eu aprendi que quando você é de um partido, você é parte da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de parte. Então, não sou candidato a nada. Eu faço isso por puríssima convicção, porque eu tive um pai, um extraordinário pai, que quando eu tinha 10 anos de idade, sentava comigo e me ensinava a ler o Jornal do Brasil, na época, papel. E me ensinou como é que se lê um jornal, política nacional, política internacional. Meu pai colocou isso nas minhas entranhas. E meu pai dizia assim, meu filho, quando você está com a verdade, não tenha medo de nada, porque a verdade faz parte do caráter de Deus. Você vai estar com a maioria. Então eu não tenho medo. Eu vou dizer para você, eu não tenho medo assim, caramba, aí se eu for preso e tal. Eu digo assim, se acontecer isso, porque se eu for preso, eu vou falar mais alto ainda. É isso que eu vejo. Sabe, que prender pessoas é ato de covardia daqueles que não querem vir para o debate ideológico, para a conversa. Agora, eu tenho isso na minha mente. Eu pertenço a um segmento gigante que são os evangélicos. Mais de 30% da população. Eu estou na televisão há 45 anos. Talvez vocês não saibam disso. Hoje a televisão perdeu força. Mas desde a minha entrada na televisão, eu sempre me posicionei. Eu sempre fiz exercício de cidadania. Porque a Bíblia não condena. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele não anula a cidadania terrena. O apóstolo Paulo diz, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Também não anula a cidadania. Então, eu sempre tive essa consciência e sempre dei consciência, meus irmãos, de cidadania. Porque o que as pessoas não entendem, isso aqui é muito importante. Permita-me mais um minuto. Isso aqui é importante demais. Qual é o paradigma e o modelo do mundo ocidental? É o paradigma judaico-cristão. Toda a vida do mundo ocidental está permeada sobre o modelo judaico-cristão. O cristianismo é o mais importante fator da construção da Europa e das Américas. Vem do cristianismo direitos humanos, liberdade. Vem do cristianismo proteção à vida, valorização da mulher, valorização da criança, valorização do idoso. Não é da esquerda, não. É do cristianismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, Bolonha, e vai para aí afora.
As maiores obras sociais foram feitas e são feitas por cristãos. E quando vem a reforma protestante, aí que a coisa fica bonita. É a reforma protestante que tira o mundo do obscurantismo. É a reforma protestante que se permite produzir ciência como nunca. É a reforma protestante que cria o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder. Então, isso é uma piada vir com essa conversa de religião. Porque o mundo ocidental, o paradigma, é um modelo judaico-cristão que a esquerda quer transformar no modelo quê? Humanista ateísta. É um jogo ideológico. Eles querem mudar o padrão do mundo esse para um modelo ateísta humanista. E se não houvesse o cristianismo no mundo ocidental, isso aqui era uma sociedade de bárbaros. Essas são verdades que eu aprendi e eu não vou me calar. Porque eu creio que eu desempenho um papel de uma pequena influência dentro de um grande segmento e hoje até na direita.